palavra nessa noite. Nosso querido pastor Paulo está viajando, está retornando de viagem, esteve na Marcha para Jesus em Curitiba. A Marcha para Jesus tem acontecido em todo o estado, em todos os lugares, e nós haveremos de conseguir a nossa aqui, amém? Nós precisamos despertar isso, realmente por nós não, mas um tempo de avivamento a todas as igrejas, para que a gente possa conseguir fazer uma marcha para Jesus universal, forte aqui em Cianorte. Eu creio que esse tempo pode chegar. Quem me ajuda em oração, diga amém. Nós vamos ter uma marcha para Jesus daquela igual sai na televisão. Cianorte não só ganhou do Corinthians uma vez, como vai ter uma marcha para Jesus esplendorosa, amém ou não amém? Anote aí o tema da palavra de hoje. Um pouco mais de quê? Põe um pontinho de interrogação. Um pouco mais de quê? Já vou te explicar. Um pouco mais de quê que você precisa nessa noite? Um pouco mais de quê que você tem que pedir? Ou um pouco mais de quê? É o tema da nossa palavra hoje. O texto está em Josué capítulo 10, versículos 12 e 13. Quero te ensinar de Josué hoje, um livro histórico, amém, Instituto? Graças a Deus. Aqueles que pararam o Instituto, por favor, acerte o seu livro ou devolva o seu material. Não dá mais para recomeçar depois que desistiu na mesma turma. Espere o próximo revisão de vida e você começa uma turma nova. Mas devolva o seu material, tem mais alunos precisando dele. Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. Aliás, estamos quase chegando na formatura do Instituto. Tem aluno que vai se formar aí? Cadê o pessoal do terceiro módulo? Maravilha! Amanhã é a penúltima aula da turma de domingo de manhã. E já em junho nós faremos então a formatura. Josué capítulo 10, versículos 12 e 13. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus das mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão. Estende tua mão aos céus. Cadê o texto aqui? E você vai ler comigo, vai dar essa ordem para o sol. Mas não pode ter ensaio, tem que ser uma vez só. Tá bom? Vamos lá? Você vai dizer: Sol, detente sobre Gibeão. 1, 2, 3 e já! Sol, detente sobre Gibeão. Perderam a chance, ficou muito fraco, ficou horrível. Até o final do Arena, vamos ver se vai ficar. É assim que você ordena? É assim que você aprende em casa, a mãe mandando? A mãe manda nesse mesmo tom seu aí? É assim que a mãe manda lá em casa, Elisa? Não, como é que a mãe manda você tomar banho? Como é que a mãe manda você cuidar com a hora? Como é que a mãe manda você levantar do sofá? Então vou te dar essa chance, porque foi o mês das mães. Então você vai estender o dedinho aos céus e vai dizer: Sol, detém-se sobre Gibeão, mas mais ou menos no estilo que a sua mãe faz em casa. Só que sua mãe não pode se ofender comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Aê! Viu só como você aprende a lição? Você só não quer fazer, mas você sabe como é que manda. Você sabe mandar. Vamos continuar lá? Então, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Leia o versículo 13 comigo, 1, 2, 3 e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, por favor. Solta do seu namorado, solta da sua namorada, solta da sua amiguinha, do seu amiguinho. Coloque a mão no seu coração. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor separou a Arena Jovem. O Senhor separou cada um de nós para estarmos aqui nessa noite. Para ser uma noite profética. Para ser uma noite onde a Tua palavra é lançada. Para ser uma noite onde a Tua palavra entra no coração de cada um, para ficar marcada para o resto de suas vidas. Para que a palavra seja hoje alimento, para que a palavra seja hoje sustento,
direção, ensino, proteção em nome de Jesus. Rejeitamos agora todo espírito de incredulidade, toda vã filosofia, todo racionalismo, fora em nome de Jesus Cristo. Nós nos declaramos agora aptos, pelo Espírito Santo de Deus, a ouvir, guardar e colocar em prática a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Estende tua mão aos céus, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu serei o que a Bíblia diz que eu serei, e agora eu vou ouvir a santa palavra do meu Deus. Agora você vai dar um aplauso bem quente para Jesus. É maravilha! Presta atenção. Sabe, queridos, nós precisamos, digo muito isso no Instituto, nós precisamos ter marcado na nossa vida cada fase que a palavra de Deus nos mostra. Cada texto da palavra de Deus, cada homem, cada mulher usados por Deus. As coisas estão escritas neste livro exatamente para que nós possamos usar isso como uma receita, como um manual. Então, nenhuma vírgula, nenhuma letrinha, nenhum trecho é desperdiçado. Aquilo que serve para curar o ontem, ótimo. Aquilo que serve para te abastecer hoje, ótimo. E aquilo que serve para te proteger de hoje para o resto da sua vida. Josué foi um grande homem de Deus, que aceitou um grande desafio. Homem que começou desde jovem a aceitar o desafio de ter uma mudança na sua vida, de ter um projeto para a sua vida. Josué, ele estava exatamente em situações onde ele passou da juventude. Presta atenção no que eu quero te dizer. Este pedaço que Josué está vivendo da vida dele, chegou neste ponto por causa da atitude dele quando jovem. E quando eu digo quando jovem, não quer dizer você que tem 14, 18 anos. Eu com 40, estou jovem nas fases que Deus coloca sobre a minha vida. Então presta atenção no que eu quero te dizer, querido. Você tem que viver o hoje, pensando e sonhando e planejando o seu amanhã. Já disse para vocês que nós somos hoje, você é hoje, o resultado do pai, da mãe ou da avó. Mas amanhã você vai ser resultado do seu hoje. Mas nós não pensamos muito nisso. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Nós hoje temos um costume, uma mania de pensar só no hoje. Quer ver? Quantos rapazes trabalham? Dê um sinal com sua mão. Quantos guardam dinheiro para comprar o fogão e a geladeira para o dia que você achar a namorada e a noiva? Mudou? Quantas meninas trabalham aqui? Levanta sua mão. Quantas já compraram um jogo de guardanapo numa loja de enxoval? Elas estão mais espertas, viu, rapaziada? Vocês que não cuidam não, que elas vão buscar lá fora. Ora, jejua, traz para dentro, a gente limpa, fica zerado. Pode trazer. Mas presta atenção. Quando nós falamos de futuro, você pensa em futuro assim, fazer uma faculdade. Aí você fala assim, não quero fazer faculdade. E talvez não seja o seu feeling, não seja o seu negócio. Aí você fala assim, eu quero família. Mas não estou pensando em família hoje. Mas preste atenção. O nosso amanhã, o daqui a pouco, que vai terminar o culto, já é o seu futuro. Como você vai atravessar essa rua, a atitude que você vai tomar na sua casa, o que você vai fazer com o projeto e o plano de Deus na sua vida, como você vai adorar a Deus, já é o seu futuro. E os projetos de Deus para a nossa vida incluem sermos bem-sucedidos na fé. E depois da fé, aí vem a faculdade, o trabalho, a família e todo o resto. Josué era discípulo de Moisés. E quando jovem,
ele teve a oportunidade de decidir como ele agiria com a sua vida diante de Deus. E muitas dificuldades Josué teve, mas ficou firme em Deus. O líder de Josué se foi, mas Josué permaneceu em Deus. E assim Josué foi crescendo e crescendo e crescendo. Assim como você faz 14, faz 18. Marcélia ontem fez 56, né, Marcélia? Ela pinta o cabelo, mas ela tá velhinha, né? Então, Natália vai fazer daqui uns dias 34, né, Natália? Então, assim, a gente vai... O tempo vai passando. Fala para o seu vizinho, fala, o tempo vai passando. A gente não vê, mas o tempo vai passando, querido. Presta atenção. E nós ficamos, eu já vou entrar na palavra, estou só te dando uma introdução até que você se aquiete e se concentre. E nós ficamos pensando muito só no hoje. O que eu vou fazer hoje? O que acontece no hoje? E eu gosto muito de Josué, aprendo muito com Josué. E te recomendo aprender com Josué. Porque Josué ficou firme em Deus diante de qualquer circunstância. E neste momento, Josué teve algo que eu gostaria de ter. E que eu busco e quero te ensinar a buscar. Diga comigo, neste momento da palavra, Josué teve algo que eu vou querer ter. Preste atenção. Por isso que eu pus como nome da palavra hoje, um pouco mais de quê? Porque Josué estava em um momento em que eles estavam em guerra. Haviam os inimigos e o povo de Deus guerreando. E o que aconteceu? O dia estava acabando. Presta atenção aqui. O dia estava acabando. E Deus tinha dado unção, Deus tinha dado força, eles estavam prevalecendo na guerra. Mas, diga comigo, mas, se ficasse de noite, preste atenção, eles estavam avançando e tendo vitória. Josué era o líder e o povo estava tendo vitória. Estava tanto tendo vitória que os inimigos estavam correndo deles e fugindo. E se ficasse de noite, os inimigos fugiriam mais fácil, se reorganizariam e voltariam pela manhã com mais força. Está conseguindo me entender? E naquele momento, Josué estava numa fase boa. Josué não podia deixar que os inimigos tivessem um tempo para se ajustar, se fortalecer e voltar. Aí Josué soube aproveitar o seu momento. Escuta, querido, que eu quero te dizer, aproveite o seu momento com Deus. Aproveite a oportunidade que você está tendo de orar, de ter uma cobertura, de ter a palavra, de ter uma igreja, de ter vida e oportunidade de buscar e receber o amor deste Deus. Diga, eu preciso aproveitar a oportunidade de receber o amor de Deus. Nós temos que aproveitar, porque a vida passa num estalar de dedos. E Josué estava em meio a uma batalha e os inimigos estavam querendo se reorganizar. Josué precisava de luz. Josué precisava do sol para que eles continuassem vencendo os inimigos. Preste atenção, nós precisamos de luz do reino de Deus, da sua palavra, para que nós possamos vencer os inimigos. Então, naquele momento em que a noite estava chegando, e Josué, com a visão do amanhã, viu que os inimigos iam embora, para depois voltar mais fortes, Josué tinha que tomar uma atitude. Fala para o seu vizinho, aprenda a tomar atitudes. Aprenda a tomar atitudes em Deus. Josué simplesmente disse, o que é que eu tenho? Eu tenho um Deus e eu tenho fé. Então eu vou usar essas duas coisas.
E naquele momento, Josué olhou para o sol e deu uma ordem para o sol: sol, detenha-te sobre Gibeão. Acabou. Josué precisava de luz para que ele continuasse vencendo aqueles inimigos. Josué aproveitou aquele momento em que ele tinha a voz, a autoridade, a fé, o amor de Deus. Preste atenção, queridos. Nós escutamos muitas pessoas dizendo assim: quando eu ficar velho, eu mudo. Talvez, para que você tome algumas posições em Deus, você coloca condição. Não, depois que eu arrumar meu namorado, minha namorada, eu fico firme na igreja. Não, depois que eu conseguir isso, eu mudo. Preste atenção, nós não sabemos do depois. Você não sabe do seu depois. Eu não sei do meu depois. Eu sei do que Deus me dá agora. E agora Deus me dá luz, Deus me dá fé e Deus me dá autoridade. Então é agora que eu vou usar. E Josué então organizou o que ele precisava ali, olhou para o sol e ordenou que o sol parasse. Ouça o que eu quero te dizer: não dê tempo para o seu inimigo. Não dê tempo para as trevas. Não dê tempo para o seu adversário. Não dê um tempo, não dê trégua para o mal na sua vida. Não deixe de andar na luz. Não dê um pensamento da sua cabeça sequer para o diabo colocar desânimo, para o diabo colocar tristeza, para o diabo roubar os seus sonhos. Não dê este tempo. Preste atenção. Josué não deu trégua para Satanás. Existe um outro homem na Bíblia chamado Jeú, que teve um inimigo que veio pedir uma trégua com ele. Ele falou assim: ô Jeú, nós dois temos um inimigo em comum, vamos fazer um pacto nós dois aqui, nós vencemos este inimigo, depois a gente volta a ser inimigo de novo. Jeú falou assim: eu não tenho pacto com você. Eu estou com meu Deus, eu vou vencer do jeito que eu estou. Presta atenção, Arena Jovem. Não faça pacto com o inimigo. Seja o inimigo da preguiça, o inimigo do desânimo, o inimigo do solta tudo, do deixa para lá, o inimigo que pode estar te atormentando nesses dias. Não podemos abaixar a nossa guarda. Não há aliança, união, pacto com trevas e luz. Posso ouvir um amém? Então não é uma conversa, eu não quero colocar aqui nomes para os pecados, porque o problema que nos aflige é muito maior do que uma cerveja, do que um cigarro, do que uma ficada por aí. É um distanciamento de Deus. É em um minuto que o diabo quer um intervalo seu para se reorganizar. Todas as vezes, presta atenção no que eu quero te dizer. Todas as vezes que você diz, eu desisto. Todas as vezes que você fica triste. Todas as vezes que você resolve cansar, enfesar, ficar nervosinho, dar uma voltinha no mundo, fazer um pacto, uma aliança com um amigo do mundo, com uma situação errada, é tempo para o diabo se reorganizar e voltar com mais força sobre você. Todas as vezes que você desiste de ser uma pessoa boa, todas as vezes que você desiste de ficar firme na sua casa, é tempo do diabo se reorganizar. Pode reparar, quando a pessoa diz assim, desisto de ser bom, quando ela quer voltar a ser bom, a situação já piorou e ela não consegue mais. Quando você fala assim, desisto de ficar em santidade, vai, peca, quando você volta você já perdeu célula, você já perdeu a fé, você já perdeu a moral, você já está pichado, o estrago é maior. Quando um vacilo, o cara diz assim, vou experimentar esse negócio. Já está viciado, já está boletado. Eu resolvi hoje dar um tempo e andar com meus amigos. Foi bem o dia que aconteceu uma besteira e ali já está tudo feito. Diga, eu não posso dar tempo para o meu inimigo. É um dia que você não quer estudar para a prova, o que vai acontecer? Zero. Não podemos dar tempo. Vocês estão com saudade da prova, né? Jesus, abençoe esses professores. Não, nós vamos ter culto no Réveillon. Vocês têm que estar na igreja. As aulas precisam voltar. Então, queridos, isso é uma situação que nós precisamos orar também. Sabe por quê?
Sabe o que o inimigo, o diabo, o inimigo espiritual coloca na cabeça? Quantos são alunos do estado aqui que estão sem aula? Muitas coisas passam pela sua cabeça. Passa pela sua cabeça inferioridade. E também se eu estudasse numa escola particular ia ser diferente. Nem vou perguntar se é verdade ou mentira, porque eu sei que é verdade. Passa por você rejeição. Porque você vê os alunos da escola particular voltando de uniforme, você fala assim, nossa, queria um dia ter um uniforme desse. Presta atenção, filho, sou uma advogada bem-sucedida, da escola pública a vida inteira. Então, presta atenção. Todas as vezes passa na sua cabeça aquele assim, nossa, agora nós vamos sofrer um monte. Então, muitas situações, até com essa questão da falta de aula, afeta você. Quantos já não disseram, não volto mais para a escola esse ano? Quem já escutou alguém falando isso? Não vou perguntar de você. Mas quem já escutou alguém falando, esse ano não volto mais para a escola? Você entendeu? Aí eu pergunto para você, plano de quem que é isso? Porque é um ano que você perde, é um ano que o diabo ganha na sua história de vida. Porque não é a questão do que você aprende ou não aprende. Depois você faz um supletivo e aprende tudo. O problema é o tempo da sua vida que você perde. O problema é o sonho da sua vida que você perde. Então, com pequenas palavras, ou com pequenas situações, ou até com uma questão política, o inimigo quer encontrar oportunidade para te fazer desistir e se reorganizar. Porque se você não volta para a escola este ano, o inimigo se reorganiza, o ano que vem fica mais difícil de você voltar. Porque você já aprendeu a ficar sem aula mesmo, você já arrumou um trabalho, já passou do tempo, aí fica mais difícil. Quanto mais longe for o caminho, mais longe é a volta. Diga comigo, eu preciso cuidar com os caminhos que eu tomo, porque quanto mais longe o caminho, mais longe é a volta. Então, querido, Josué não podia perder tempo. Josué não podia deixar que o desânimo, que o medo, que a preocupação, que a rejeição, que a força dos inimigos tomasse conta daquilo. Mas o que Josué tinha naquele momento era a fé e a presença de Deus, e ele não deu tempo para o seu inimigo. E muitas vezes, os nossos inimigos, as nossas situações são maiores do que nós. Sempre, maioria das vezes, as coisas que nos afligem são maiores que nós. É exatamente por isso que nós precisamos de Deus. E ao contrário, muitas vezes, a gente pensa, ou as pessoas pensam assim, tá tudo tão ruim, nem vou buscar Deus. Exatamente o contrário. Davi disse que Deus, Salmos 18, cadê? Tem aqui, coloca aqui Salmos 18, versículo 17. Davi reconhecia que o inimigo era maior, que o inimigo era mais esperto. Olha lá, livrou-me do meu inimigo, o que, gente? Forte, e daqueles que me odiavam, pois eram o quê? Mais poderosos que eu. Preste atenção, querido, fique atento, guarde o seu coração na presença de Deus, aguente o seu tempo, aproveite o seu momento. Por quê? Porque o inimigo é mais forte que você, e você só consegue vencê-lo se você estiver na luz. Você só consegue vencer o seu inimigo como Josué conseguiu, tendo luz. É debaixo da palavra, é debaixo da oração, é debaixo da santificação, é dentro da igreja, é numa célula, é recebendo cobertura. Não se vence inimigo sem ser debaixo da luz. Não é desistindo, não é indo para as trevas, não é andando com más companhias, não é sendo más companhias, não é aborrecendo Deus, não é debochando, não é chorando. Não é nas trevas que você vence o seu inimigo. Diga, não é nas trevas que eu vencerei o meu inimigo. Então este é o seu momento. Pastora, mas é muito difícil. Mas se este é o momento que você está na luz, mantenha-se na luz, porque este é o momento de você vencer o seu inimigo. Porque Josué tinha que chegar a um lugar, mas Josué precisava vencer o inimigo naquele momento. Está ficando confuso, né? Mas é que eu quero te dizer que você é o adulto de amanhã.
Você é, como a pastora seguiu, o empresário, o pai de amanhã. Você é dono pelo seu domingo. Então, se você não se manter na luz o tempo todo, o seu inimigo se reorganiza. Num pensamento, num sentimento. Porque o seu inimigo é realmente mais forte que você. Então, é debaixo da luz que você o vence. Então, realmente, existem situações em que a situação fica difícil para você. É um problema lá em casa que não muda, é uma tristeza, é a falta de dinheiro muitas vezes, falta de paz, falta de alegria, tormenta. E aí fazer o quê? A gente não consegue mudar a vida mexendo como a gente mexe um móvel de lugar. Vamos revoltar? Vamos fingir que nada está acontecendo? Não. Vamos nos posicionar. Adianta falar para alguém que está passando por problema e por dor que isso não está acontecendo? Adianta falar para um jovem que está passando uma provação sexual que ele não está sentindo isso? Adianta dizer, fica firme na luz, porque não vale a pena dar tempo para o seu inimigo se reorganizar. Adianta dizer para alguém que está passando por um problema terrível em casa, que isso não está acontecendo? Está acontecendo. Adianta falar para você que não é nada ficar sem dinheiro? Você está sem dinheiro. Adianta falar para você, relaxa, vai cortar a sua luz, fica tranquilo? Não. Tem que dizer, aguente, Deus vai trazer a provisão, mas não vacila o teu pé da luz. Não vacila o teu pé de andar com Deus. Se tiver que chorar, chora, mas chora na luz. Se tiver que ficar bravo, fique, mas fique na luz. Se tiver que ficar aborrecido, fique, mas fique na luz. Se tiver que passar por provações ou tentações, passe por elas. Vamos vencê-las, mas vamos vencê-las na luz. Muitas pessoas passam por provação e tentação e dão um tempo de Deus, porque o momento que elas estão passando é difícil. Preste atenção que isso já foi. Estou te falando de hoje para frente. Nos seus momentos difíceis, não saia da luz. Porque todas as vezes que você dá um tempo da luz, o inimigo se reorganiza e volta mais forte contra a sua vida. Não se afaste do amor de Deus. E isso é para quem está aqui hoje a primeira vez, para quem está se doando. Vocês trabalham muito. Vocês se doam muito uns pelos outros, verdade ou mentira? Vocês dão do que não tem para ajudar o amigo. Você trabalha para arrumar um dinheiro para ajudar o seu amigo num evento. Aqui na Arena Jovem é assim, não é? E essa palavra é para você. Porque Deus não existe só para salvar o seu amigo. Deus existe sobre a sua vida. E muitas vezes nós nos cansamos de tanto dar, de tanto ajudar. E essa é uma hora também que o inimigo fala para você assim, dê um tempo. Aí você fala assim, é verdade, vou dar um tempo. Vou pedir para o meu líder que eu não quero mais ser co-líder, não quero mais ser líder em treinamento. Vou dar um tempo que eu estou cansado, mês que vem eu volto. Diga comigo, não dê tempo para o seu inimigo. Mas eu estou cansado. Josué também estava. Mas ainda cansado, Josué ordenou ao sol e disse para que o sol parasse. E o sol parou e os seus soldados continuaram a vencer o inimigo. Então, querido, chega a hora que nós precisamos mais de alguma coisa. O que eu quero te ensinar nessa noite, um pouco mais de quê que você precisa? Às vezes, a gente precisa de um pouquinho mais de paciência. Então, ordene aos céus, em nome de Jesus, espírito de impaciência, espírito de ansiedade, espírito de tormenta, que quer roubar a minha vida, que quer me tirar do propósito, você está amarrado em nome de Jesus Cristo, e eu recebo dos céus paciência para vencer a minha fase. Tem hora que você precisa de um pouco mais de quê? Um pouco mais de esperança, um pouco mais de alegria, um pouco mais de amor, um pouco mais de quê? Estenda suas mãos aos céus
e aprenda a pedir para Deus. Não é hora de desistir. Nós somos muito imediatistas, ou Deus nos dá na hora, ou para nós não serve. Ou alguém arruma uma solução para nós, ou para nós não serve. Tem gente que não aguenta esperar a namorada, vai procurar a namorada em outro lugar e fala, achei ela na outra igreja. Cabeção, não aguentou esperar. Não vai ser essa que vai casar com você. Às vezes nós precisamos conseguir um pouquinho mais do quê? Pergunte para o seu vizinho, um pouquinho mais do quê? A hora que vem a tentação, a provação, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de fé, peça para Deus. Estende sua mão aos céus e pede. Um pouquinho mais de ânimo, peça. Um pouquinho mais de sustento para a sua casa, um pouquinho mais de graça, um pouquinho mais do socorro de Deus. Ele te deu a autoridade para estender a mão aos céus e clamar. Querido, presta atenção. Deus parou um sol para Josué. Você sabe o que isso quer dizer no planeta Terra, o sol parar? Toda uma galáxia tem que parar. Não é simplesmente o sol ficar congeladinho no céu. É uma galáxia inteira parando de girar. Uma de assim, outra de assim, outra de assim. Mas ninguém sentiu abalo. A terra não tremeu. Por quê? Porque a mão de Deus concedeu para Josué um pouquinho mais do que ele precisava. Quando você busca em Deus, como Josué buscou, um pouquinho mais de quê? A mão de Deus concede para você. Você está entendendo, querido? É só isso que eu quero que você... É só isso que eu quero que você entenda. Deus concedeu o pedido de Josué. Josué precisava de um pouquinho mais de luz. Fala para o seu vizinho, calma. Nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos aprender a esperar mais de Deus. Nós precisamos buscar mais. Eu falo para vocês, com 12, 13 anos, adianta falar que você vai ser um empresário hoje? Não, calma. É o seu tempo de semear, vai chegar o seu tempo de colher. Não adianta Deus te dar um carro hoje, você não tem carteira, cabeção. Vai preso, vai dar prejuízo, tem que ir no batalhão, tirar, processo, aquela coisa toda. O Fernando já te pega ali fora. Presta atenção. Então, é só esperar um pouquinho e pedir para Deus um pouco mais de quê? Quantos pais matam os filhos? Filhos matam os pais. Pessoas se matam. Por quê? Porque não souberam esperar e pedir para Deus um pouquinho mais de alguma coisa. Quanto líder em potencial desistiu do seu ministério porque faltou pedir para Deus um pouquinho mais. Você talvez começou o instituto, parou, faltou pedir um pouquinho mais para Deus. Você foi para o revisão de vida, perdeu algumas coisas, porque faltou pedir um pouquinho mais. Esse pouquinho mais que você precisa de Deus, nós precisamos buscar em Deus. Se a terra parasse, meu querido, teriam ondas de 1 quilômetro de altura. E o sentido norte, sul, leste, oeste seriam invertidos e seria o caos na terra. Diga, um tempo em Deus não provoca caos. Um tempo fora de Deus provoca caos. Um tempo resistindo à provação em Deus, aquela situação passa. Um tempo caindo na provação longe de Deus, o estrago é maior. É um filho, uma doença, um processo, ministério perdido, problema familiar, casamentos desfeitos, pai e mãe bravo. Você pode reparar, um dia que você deu um tempo para aborrecer o pai e mãe, o castigo piorou. Piorou ou não piorou? Piorou. Você vai tentar encarar pai e mãe, vai vir dobrada a porção para você. Por quê? Porque você resolveu dar um tempo daquela situação.
e não pediu para Deus um pouquinho mais de honra, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de sabedoria. Diga, um pouquinho mais de sabedoria. Pronto. Aí não dá castigo. Você não perde o celular, cabeção. Sabe por que você fica sem internet, sem Facebook, sem celular? Porque você não pediu para Deus um pouquinho mais de paciência. Sabe, queridos, o que eu quero que você fique nessa noite é com essa mensagem. Aprenda a esperar Deus agir na sua vida. Nós estamos acostumados com respostas prontas. Nós estamos acostumados com séries de palavras que nos dizem tudo o que Deus vai fazer, mas nós não estamos acostumados a esperar Deus fazer. Diga, eu estou acostumado com palavras do que Deus vai fazer, mas eu preciso me acostumar a esperar Deus fazer. Josué precisava de luz. E Josué ordenou ao sol que parasse. Josué ordenou à lua que parasse. E eu quero que você entenda nesta noite. Não duvide do que Deus pode e quer fazer na sua vida. Josué sabia que Deus tinha vitória para ele. Josué sabia que os inimigos eram mais fortes. Josué sabia que se caísse a noite, eles iam se reorganizar. Josué estava com a visão. Josué conhecia o seu Deus. Então Josué, com a sabedoria, disse: o que eu preciso? Agora eu preciso de luz. Então sol para, lua para, Deus dá-me a luz. E Josué deixou esse problema para lá e voltou a lutar. Josué confiava no Deus que ele estava pedindo. Confia no Deus que você está orando. Confia no Deus que você está cuidando de pessoas, colocando a vida delas na presença de Deus. Confia em cada jejum que você faz. Confia num Deus que você trabalha por Ele de dia e de noite. Confia em um Deus que você vem para a Arena Jovem louvar. Confia em um Deus que você vem na Arena Jovem colocar as suas sementes. Confia em um Deus que te dá as promessas. Espere nele e continue seu propósito de vida. Não dê tempo para o inimigo. Não deixe as trevas chegar na sua vida. Não deixe Satanás se reorganizar. Não dá para ter trégua com as trevas. Aguente. Precisa de um pouquinho mais de força? Pede para Deus. Então um pouquinho mais de força. Josué ordenou ao sol. Você vai ordenar quem? Ordena você. Ordene a Satanás que saia do seu caminho. Por que o diabo tem que ser mais forte que você? Ordene a você mesmo. Fale para você. Resista, aguente, busque um pouquinho mais, espere. Preste atenção. Já pensou o dia que Josué se encontrou com Deus? Chegou no céu e Deus falou para ele: Josué, vem cá dar uma olhadinha. Aí Josué falou para ele: o que foi, Deus? Aí Deus falou: não, vem cá, vem ver esse vídeo no Zap Zap. Vocês compartilham o vídeo, né? Manda um monte para mim também. Aí Deus mostra para Josué: olha o que eu tive que fazer por você, Josué, aquele dia. Por causa daquela sua oração. Você resolveu mandar no sol. Olha o que eu tive que fazer. Aí Deus começa a mostrar. A galáxia parando, a lua parando, o sol parando, o mar querendo se revoltar e Deus acudindo o mar, as estrelas querendo cair, Deus segurando as estrelas. Você imagina o tumulto que não foi na galáxia, os anjos trabalhando. Teve que chamar a defesa civil do céu inteiro para reorganizar o céu. Por quê? Porque Josué resolveu orar. Aí Deus falou para ele: tá vendo, filho? Aí Deus olhou para ele: mas eu curti. Aí Deus foi um monte de legalzinho assim. Porque você teve vitória. E aqueles inimigos cabeção não prevaleceram. Você soube aproveitar o seu momento. E agora você está em vitória. Presta atenção, querido. Amanhã, menina, é você a pastora. Amanhã, rapaz, é você o pastor. Amanhã é você conduzindo essa terra. Amanhã é você conduzindo essa cidade. Amanhã é você. Aí você tem que olhar no vídeo e lembrar do dia que você precisou de um pouquinho mais de força. E você pediu e Deus te deu. Aí você vai olhar lá atrás e vai lembrar e vai dizer assim: é verdade. Teve um dia que eu estava quase desistindo do Arena. Mas daí eu pedi um pouquinho mais de fé e Deus me deu.
É verdade, teve um dia que eu estava quase desistindo da minha célula, mas daí eu resolvi orar, esperar Deus fazer e Deus fez. Você vai chegar no casamento que eu vou estar celebrando, porque não vai demorar muito, e você vai olhar com aquelas palavras lindas para sua noiva e vai dizer: é verdade, querida, eu estava quase desistindo de te esperar, mas eu esperei, não fui buscar lá fora e Deus me deu você. Ó, que lindo! A gente passa o zap para você no telão. O dia em que você pediu para Deus um pouquinho mais. Só um pouquinho mais de fé. Nós ficamos muito condicionados à equipe, ao líder. Presta atenção no que eu quero te dizer. Mas nós servimos a um Deus poderoso, soberano, que quando os homens não têm resposta, nós temos um pouquinho mais do nosso Deus. Nós não estamos no Arena Jovem só porque o Arena Jovem é legal. Lugar legal está cheio por aí. Inclusive na minha casa, minha mãe está lá fazendo uma canja para mim. Presta atenção. Lugar legal está cheio. Tem gente que acha o cemitério legal. O parquinho de diversões está aberto. Parquinho lá da Matriz fica aberto, é um lugar legal. Sair, tomar um tereré com seu amigo, aquele negócio com gosto de ferro, é legal. Mas o Arena Jovem é um lugar mais que legal. O Arena Jovem é um lugar sobrenatural. Aí, a gente vem, presta atenção, a gente vem por conta do líder, do movimento, da equipe, da célula. Aí você chega aqui, você esquece de ver o que tem sobre tudo isso aqui. Acima do seu líder tem um Deus. Acima da sua equipe tem um Deus. Acima das luzes e do louvor legal do Arena tem um Deus. Acima de um pastor aqui em cima pregando tem um Deus. Acima da sua vida tem um Deus poderoso, soberano, maravilhoso, que te escolheu, que compartilha a autoridade com você e que diz para você: não perca o seu momento é hoje, usa deste momento. O que você precisa, peça a mim, eu vou te dar, e você vai chegar no seu amanhã, vai olhar para trás e dizer: é verdade, quando eu precisei, eu pedi e Deus me deu. Está cheio de gente revoltada nesse mundo lá fora, frustrado, dizendo: eu parei com tudo, porque eu via que não estava dando muito certo. Eu parei com tudo, que tem gente falando que esse negócio de equipe não dá muito certo. Eu parei com tudo, porque a igreja é cheia de defeito. Eu parei com tudo, parou com tudo, está olhando o filme da vida e está vendo o quê? Nada. Presta atenção. Eu quero chegar daqui a pouco, olhar no filme da minha vida, no meu zap espiritual, e ver: é verdade, né? Eu estava toda carente, sem meu marido, aborrecida, que ele está viajando, toda tristinha em casa, chorando, deprimida o dia inteiro, mas eu vim para a Arena, eu li a palavra de Deus, eu aprendi hoje, porque eu não só ensino para você, não, eu aprendo. Eu aprendi que eu tenho que não dar trégua para o meu inimigo. Eu aprendi que eu tenho que usar da autoridade que Deus me deu. Eu aprendi que eu tenho que aprender a esperar e a pedir para Deus um pouquinho mais de quê? E eu vou olhar e vou ver que hoje, o meu dia, eu terminei usando ele em sabedoria. Ainda posso não ter recebido tudo, mas hoje eu usei e pedi um pouquinho mais. Então hoje, querido, você vai pedir um pouquinho mais do quê? Porque olha o que Deus fez por causa de Josué, o que Deus não pode fazer por você? Só um pouquinho mais. Diga: livrou-me das mãos dos meus inimigos. Amém, queridos? E essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Calma, tranquila, mas apenas para que você grave em seu coração o que Deus pode fazer na sua vida de hoje, para o resto da sua vida, quando você aprende a usar a autoridade e o amor dele sobre a sua vida. De hoje para o resto da sua vida, aprenda com Josué.
Você vai chegar em fases que você vai estar como Josué. Talvez hoje você não está nesse momento. Mas vai chegar o dia em que você vai falar para Deus, eu preciso de um pouquinho mais. Um pouquinho mais de tempo, muitas vezes, para terminar o dia. Um pouquinho mais de socorro de Deus, um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de saúde, um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de fé. Um pouquinho mais de quê? Deus está pronto para te dar. Amém, queridos? Um pouquinho mais de quê? Diga para o seu vizinho, um pouquinho mais de quê? Então, meus amados, a palavra que eu quero deixar para você hoje. Vamos aprender a esperar Deus agir na nossa vida. Fala para o seu vizinho, calma. Espera Deus agir. Espera. O sol parou, a lua se deteve, Josué estava com a autoridade, não saiu da luz, não deu um tempo e tudo se resolveu. Vamos orar? Feche sua agenda, feche sua Bíblia. Vou fazer a unção do chá de camomila sobre você hoje, da erva cidreira, para você ficar calmo. Quero que você saia cheio de fé nessa noite. A fé de Josué, para esperar Deus agir na sua vida. Vamos orar? Fique em pé. Eu não falei para falar, eu só falei para guardar a Bíblia e a agenda. E nós vamos orar. Para que você possa conseguir esperar Deus agir na sua vida. Nós já fizemos o altar, o Senhor já te visitou nessa noite. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero ministrar sobre a sua vida. Você é muito importante. Você é importante na sua casa. Você é importante no seu trabalho. Você é importante para as pessoas que estão à sua volta. Você é muito importante. Você é muito importante. Feche os teus olhos, querido. Fique quietinho em oração. A vida não é fácil para ninguém. Às vezes a gente tenta disfarçar os problemas. Às vezes a gente tenta ficar feliz. Mas a gente sabe o que está sobre a nossa vida. As pessoas estavam lutando com Josué. Ninguém imaginava o que estava acontecendo. Mas Josué viu. Josué sabia o peso que estava sobre a vida dele, porque se os inimigos fossem embora, eles iam se reorganizar. Só Josué sabia a pressão que ele estava vivendo. Querido, e você aqui hoje, seja a primeira vez, seja você um líder, ninguém mais do que você sabe as pressões que você tem vivido. Você está seguindo a vida, mas você tem as suas pressões. Meu Deus, as pressões de Josué eram um exército de inimigo. A sua pressão qual que é, querido? É uma dificuldade financeira na sua casa? É a falta de comida na mesa? Qual é a pressão? É você olhar para os outros estudantes e você não estar na sala de aula, e a pressão da rejeição, do medo, do terror que assombra a sua vida, de um ano perdido, de umas férias estudando, palavras de assombro estão pressionando você, mas Deus te ajuda a remir o tempo. Se você ainda perder um ano por conta da atitude dos outros, não vai ser por conta da sua atitude. E aquilo que você se mantém firme, Deus te honra. E não vai ser um ano que vai tirar o propósito de Deus da sua vida. Qual a pressão? A pressão emocional. Tem pessoas, circunstâncias te chamando para cair, para desistir, para entristecer, para se revoltar. Qual é a pressão que você está passando? A pressão do mundo. A pressão dos convites para as coisas erradas. Deus conhece as pressões que você enfrenta. A pressão de um pai, de uma mãe que estão tristes. A pressão de familiares que não te amam ou não conseguem expressar o carinho.
A pressão de um ministério que você ora e não consegue. Você convida, o amigo não vem. Você se esforça na célula e as coisas não acontecem. Qual é a pressão? Porque Josué estava vivendo um momento de pressão. Mas ele não deu trégua. Josué não saiu da luz. Josué deu uma ordem e esperou o agir de Deus. E Deus quer te ensinar nesta noite, moça e rapaz, aprenda a ordenar no nome de Jesus Cristo as circunstâncias que você precisa. E aprenda a esperar o agir de Deus. Sol, lua, detente em Gibeão. E Josué voltou em vitória. Aguente essa fase. Peça para Deus um pouquinho mais de quê? Isso já vai passar. E você vai olhar para o filme da sua vida e você vai ver que você não deu trégua, que você não cedeu, que os inimigos não se reorganizaram e que você prevaleceu. Coloque a mão no seu coração, ore comigo e diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu recebo a Tua palavra e os Teus ensinos. E assim como foi com Josué, eu quero, Senhor, sobre a minha vida, fé, autoridade para ordenar sobre as regiões celestiais, sobre a minha vida, que se submetam ao Deus que eu sirvo. Eu digo à minha alma: se submeta e aprenda a esperar o agir de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu quebro, rejeito e renuncio toda a pressão que está vindo sobre mim, todo inimigo mais forte que eu, que esteja agindo hoje, ou que venha agir amanhã. Em nome de Jesus, eu ordeno fora da minha mente, da minha fé, do meu coração, em nome de Jesus, porque o Deus que eu oro nessa noite é o Deus que me livra dos meus inimigos, mesmo que sejam mais fortes do que eu. Em nome de Jesus, eu vou esperar o agir de Deus na minha vida. E eu te peço, Senhor, um pouquinho mais de luz e daquilo que o Senhor vê, que eu preciso a cada instante da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com os teus olhos fechados, com a mão no seu coração, diga comigo: Senhor meu Deus, renova a minha aliança contigo, com o teu sangue precioso derramado sobre a minha vida. Meu nome está no livro da vida. Aceita-me, Senhor, como teu filho amado, porque eu te aceito como meu Senhor amado, meu único Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém.